Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Sequência do capítulo 2, segunda parte. As 7 trombetas. Última trombeta, o fim. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então do céu altas vozes que diziam: O império do nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de seu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Nesse trecho, temos como que a primeira vitória dos que seguiram e adoraram o Deus verdadeiro. Não é ainda uma recompensa, mas o reconhecimento dos que seguiram, foram perseguidos e sofreram por causa do Cordeiro de Deus. Mas vamos juntar alguns trechos do Apocalipse citados acima. O anjo com o pequeno livro aberto, triunfo das testemunhas de Cristo e a última trombeta, o fim. Mas, no dia em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. Esses trechos anunciam o que acontecerá nos fins dos tempos, no capítulo 15 em diante. Quando Deus lançará sua ira sobre os homens, onde haverá o castigo de Babilônia, com terremotos e destruição de cidades, e 3 dias e meio de trevas, que aniquilará boa parte da humanidade. É o anúncio de que ainda haverá novos sofrimentos e tormentos, mas a vitória do Cordeiro de Deus e seus eleitos prevalecerão. Vejamos o que disse Jesus quando ainda estava presente entre os homens. E quando lhes mostraram o grande templo de Jerusalém e o que ele disse sobre o futuro, o fim dos tempos. Predição da ruína de Jerusalém. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe:
quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder estas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isto se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos. Sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos insurgir-se-ão contra os pais e dar-lhes-ão a morte. E sereis odiado de todos por causa de meu nome. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Vinda inesperada do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 35. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu à outra. Compreenderei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Volta do Filho do Homem. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Portanto, tudo isso que o profeta viu no céu como prenúncio do que iria acontecer na terra, o que aconteceria entre os homens, Jesus já havia anunciado pessoalmente a seus discípulos. Que os anjos viriam com estridentes, espadas e tocando trombetas para anunciar sua chegada. E juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Mas Jesus faz um alerta e apelo para quando esse dia chegar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Disse Jesus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se é um mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todas as visões do profeta são de destruição, dor e morte. São tudo aquilo que o homem conquistou para seu progresso, usando contra ele mesmo. O ser humano tem uma grande inteligência e está criando coisas para todo o conforto da humanidade. Mas essa inteligência não é só para o progresso, ela também aniquila ele mesmo. O homem tem inteligência, mas não domina a razão. O ser humano não é movido somente pela inteligência, ele também tem sentimentos. Então, como ter inteligência e sentimentos se não tem discernimento? Como ter a razão e não ter o controle sobre o que é bom ou o que é mal?
Nos próximos capítulos, o profeta terá visões dos acontecimentos que irá comparar com as atitudes dos animais. Haverá dragões e feras, isso mesmo. Haverá algo mais forte dentro de si que o fará mudar e mudará o mundo. E ele, o homem, não conseguirá domar a si mesmo. Haverá uma força maior que o conduzirá à prática do mal, não mais através de guerras. Serão as atitudes e escolhas através da sociedade e sistemas de governo que causarão os males e terror na humanidade. Quais são e como serão essas forças? Quem será esse grande dragão vermelho? E como, quando e onde surgirá esse dragão? Vamos ver a seguir os fatos através da história e conhecer sua origem.